Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Evolução dos Modelos Atômicos, em nossa aula 6 sobre o modelo atômico de Thomson. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum novo vídeo. Antes de nós começarmos a ver o modelo atômico de Thomson, temos que entender os experimentos realizados em tubos de Crookes. William Crookes foi um físico britânico que em 1850 criou ampolas de vidro. Ampolas de vidro, aqui elas eram totalmente vedadas, com eletrodos nas pontas. Esses eletrodos eram pedaços metálicos, aonde nós aqui acoplávamos a uma fonte geradora. Quando nós colocávamos esses eletrodos em contato com essa fonte de corrente externa, nós então geramos o catodo, polo negativo de um lado, e o anodo, polo positivo do outro. Aqui rico em elétrons, aqui com falta de elétrons. Nesse aparato de William Crookes, na sua ampola, nós ainda temos uma saída lateral, onde nós podemos, por exemplo, acoplar uma bomba de vácuo para retirar o ar de dentro dessa ampola. E o que foi observado por William Crookes? Quando nós tínhamos pressões atmosféricas, não poderíamos observar nada. Agora, quando nós acoplávamos uma bomba de vácuo e retirávamos grande parte do ar do interior do tubo, nós víamos uma incandescência. É como se nós víssemos um raio luminoso passando aqui pelo interior da ampola de vidro. E nós também víamos alguns flashes. O mais curioso era aqui. Se nós botássemos um anteparo, aqui foi colocado um anteparo fluorescente de sulfeto de zinco, a gente iria perceber uma sombra sendo formada no anodo. Aqui foi colocada uma cruz de malta, como se nós colocássemos aqui essa cruz de malta, e nós aqui percebemos que é formado no anodo uma sombra da cruz de malta. O que foi concluído através desses experimentos? Primeiro, se a sombra da cruz de malta, ela se formava no anodo, era que o raio luminoso estava vindo de onde? Do catodo. Então aqui era um raio que saía do catodo para o anodo. Se era um raio que saía do catodo, foi chamado de raio catódico por causa disso. Outra coisa, o que era essa incandescência? Hoje, nós então traduzimos essa incandescência e esses flashes como? O catodo ele é um polo rico em elétrons. Quando nós esvaziamos o conteúdo de ar de dentro da ampola, esses elétrons podem formar um raio. Esse feixe de elétrons ele pode, inclusive, colidir com algumas moléculas de gás, que não foi totalmente evacuado. Essa colisão dos elétrons com algumas moléculas do gás gera ionização, o que libera energia e mostra esses flashes incandescentes que podem ser observados. Então, aqui nessa ampola, nós estamos reproduzindo o comportamento da matéria, aonde temos um raio luminoso que sai do catodo e chega no anodo. Bem, eu aqui tenho uma figura até mais bonita para mostrar. Esse era o comportamento observado. Era uma luz que era então observada quando nós aqui tirávamos grande parte do conteúdo de ar de dentro. E o que foi então que Thomson fez? Thomson fez esse experimento de tubo de descarga de Crookes, mas ele foi estudar a influência de um campo elétrico nesse experimento e a influência de um campo magnético. Quando ele coloca um campo elétrico, verifica aqui, ele colocou placas carregadas negativamente e positivamente. Thomson então vê que o feixe luminoso sofre um desvio em direção à placa positiva. Logo ele então concluiu: se o feixe ele é atraído por uma placa positiva, ele deve ser um feixe de cargas negativas. Igualando aqui a força elétrica e as forças que estão agindo nesse sistema, ele chegou à razão carga-massa do elétron, que é menos 1,76 vezes 10 à oitava coulombs por grama. Essa é a razão carga-massa do elétron. Bem,
Thomson, então, além de aproximar placas eletrizadas desse raio e ver que o raio ele ia na direção da placa positiva, também colocou, então, um ímã. Ele foi estudar a influência do campo magnético. E o que foi visto é que o raio que ele era linear, ele então sofria um desvio, ou seja, o raio também sofria influência de um campo magnético, não somente do campo elétrico. Pode ver aqui que o raio sofreu um desvio. Nesse experimento de Thomson, ele lá então concluiu que o raio tinha carga elétrica negativa. Ele era afetado por um campo magnético e aqui eu estou colocando o experimento que nós podemos realizar em laboratório. Mas na época de Thomson, olha só qual era o aparato que Thomson tinha. Ele então tinha aqui uma bobina acoplada aqui a um tipo de bateria, né? Aonde ele usava isso tudo para gerar as cargas elétricas, positiva e negativa, no catodo e no anodo. E ele então via o raio aqui passando. Depois desse experimento, para Thomson, era claro que o átomo era divisível, porque o átomo de Dalton ele era um átomo neutro, e ele conseguiu ali provar que tinha algum feixe de partículas negativas. Se o átomo tem a parte negativa, também tem que ter a parte positiva, já que o átomo ele é neutro, mas deve ter uma subdivisão positiva e negativa. Mas como era essa organização do átomo? Thomson, então, compara a organização do átomo como um pudim de passas. Aqui temos a figura de um pudim, aonde o átomo deve ter uma pasta positiva, então aqui o vermelho seria uma pasta positiva, incrustada de partículas negativas, que nós conhecemos hoje como os elétrons. Então, nada mais do que o átomo era como um pudim de passas. A massa do pudim era uma massa positiva e as passas elas eram a parte negativa, como aqui na figura está mostrando. Agora, por que Thomson colocou os elétrons como passas do pudim? Nesse experimento ficou muito claro que as cargas negativas elas eram facilmente ejetadas. O feixe que ele obteve foi um feixe de partículas negativas. Ou seja, colocou passas no pudim porque as passas são parte do pudim que nós podemos facilmente retirar. E a massa positiva é só para gerar a neutralidade do átomo de Thomson também, já sendo subdividido, o que é algo importantíssimo, em partículas positivas e partículas negativas. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem e compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube Fórmula de Soluções e curtir a nossa fanpage do Instagram e do Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!